Governo de reclamação da África do Sul. Sua capital é Capitol. Seu chefe de estado é Wagner Long. Seu governo e ideologia são república e ultranacionalismo. A República da África do Sul já era um dos estados industrializados mais corruptos, violentos e disfuncional do planeta. Metade do país já estava abaixo da linha da pobreza e grande parte da população simplesmente não trabalhava, havendo mais desempregados na África do Sul do que cidadãos na Suécia. O partido eleito até planejava uma reforma agrária, tirando propriedade privadas de fazendeiros em sua maioria brancos, em um país que parecia mais e mais não serem bem-vindos. Após um longo tempo no poder, o partido que mudou a história do país, o partido de Nelson Mandela, falhou. Juntamente com o fato de que exércitos particulares dentro do país vêm sendo contratados para proteger comunidades, o país é dissolvido, seguindo a rota da Iugoslávia, se quebrando seguindo linhas raciais, culturais e linguísticas. Em meio a todo esse caos nasce o Comitê de Reconstrução Nacional da África do Sul, um governo nacionalista criado por remanescentes da antiga África do Sul, a reunificação de toda a África do Sul. Seu governo foi marcado por um nacionalismo fervoroso pela reunificação e recuperação territorial total, a luta e expurgo contra os traidores separatistas com grande violência. Essa nação surgiu como sucessor da União Sul-Africana, que agora busca recuperar territórios que foram anexados por nações estrangeiras na África. Províncias Unidas do Reich Goiano. Sua capital fica em Goiânia. Seu líder é Leopoldo de Orleans e Bragança III. Seu governo é uma monarquia constitucional. No ano de 1892, o Brasil passava por uma guerra civil iniciada pelos monarquistas que queriam a volta da monarquia no país. E com isso acontecendo, vários estados brasileiros se juntaram à revolta usando suas forças policiais para lutar contra o exército republicano do Brasil. O estado de Goiás aproveita esse momento para declarar a independência do Brasil e declarar o Reino Unido de Goiás, e ele recebeu muito apoio dos monarquistas brasileiros. Com a independência, o Império Alemão, vendo a oportunidade de tentativa de ter um aliado monarca na América do Sul, começa a influenciar a política do recém-criado país, dando apoio financeiro ao país e mandando conselheiros militares e políticos ao país. Com o passar de alguns anos investindo e melhorando o seu exército, em 1897, o Goiás declara guerra ao Brasil e já começa invadindo os estados do Mato Grosso e Minas Gerais, com o apoio do Império Alemão, que apreendeu a Marinha Brasileira e bombardeou o Rio de Janeiro. Com isso, deixou o Brasil muito vulnerável ao ataque dos goianos, que avançaram com facilidade sobre o exército brasileiro, pois tinha muita vantagem devido ao seu equipamento ser superior ao brasileiro e também o apoio financeiro recebido pelos alemães. Com a chegada do exército à capital, os militares capturam o presidente brasileiro e prende, e no Tratado de Paz Goiás anexaria os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e Espírito Santo. E com isso o país muda seu nome para Províncias Unidas do Reich Goiano e são um forte aliado do Império Alemão e tem uma economia forte e industrializada devido aos investimentos alemães no país, e também que o país virou a maior potência militar, econômica e bélica do continente americano. República da Manchúria. Sua capital é Mukden. Seu líder é Wang Gang. Seu governo é social-democracia. A história começa em 1941. Na Segunda Guerra Mundial houve coordenação Japão-Alemanha para invadir a União Soviética em duas frentes. Em 1944, com a ajuda dos Estados Unidos, a União Soviética recupera os estados de Transamur e invade a Manchúria e Coreia, além da invasão das ilhas do norte do Japão em 1945, gerando o fim da guerra com a bomba atômica. No pós-guerra, a Manchúria se tornou um estado subordinado ao soviético, com conflitos armados ocasionados entre Mongólia x China x União Soviética pelo controle do território, causando assim a Guerra Sino-Soviética de 1951, com a China apoiada pelos Zhou ganhando a guerra. Porém, durante a Guerra da Coreia, a União Soviética invadiu a Manchúria novamente, causando novas tensões. A década de 60 a 70 foi marcada por revoluções internas dentro da Manchúria. Com o Pacto de Transamur sendo feito, a Manchúria teria autonomia pela URSS. Em troca, receberiam a província de Transamur da URSS. Em 1975 houve um boom econômico no país, com o estado da Manchúria possuindo 376 ogivas nucleares posicionadas no território. Em 1978 houve um referendo de anexação pela China ou URSS, com a permanência na União.
Em 1981 houve uma escaramuça fronteirística entre a China e Manchúria que resultou em uma guerra de 3 dias, com a China sendo expulsa e tendo pesadas baixas na fronteira. Houve 13.340 baixas em 3 dias de ambos os lados. O exército soviético saiu da Manchúria em 1987, com a autoproclamação da República Popular Democrática da Manchúria. Nos primeiros anos foram turbulentos. Em 1990 houve um golpe militar apoiado pelo ZEW que gerou uma guerra de procuração entre os socialistas e militares, terminando somente no ano seguinte. Em 1992 houve um conflito russo-manchuriano que resultou na anexação da região de Transamur pelos manchurianos. No restante da década de 1990 houve o milagre manchuriano, com a Manchúria se tornando a 23ª economia mundial em 1998. A virada do século foi marcada pelo 55º aniversário da Manchúria. No mesmo ano os militares saíram do poder dando início à Segunda República Popular da Manchúria, com o fechamento econômico de 2001 a 2013 e a aproximação com a China e Coreia do Norte. Porém em 2004 foi feita uma nova votação com nova vitória do Partido Conservador. Junto dessa vitória veio a indústria bélica manchuriana e o conflito de 2004, uma escaramuça entre Rússia e Manchúria que foi resolvida através da intervenção da ONU. Em 2007 houve uma forte e pesada industrialização no país. Em 2008 foi criado o Tratado de Vladivostok, um acordo americano com a Manchúria para proteção contra ataques chineses ou russos. Em 2009 foi feito o BRICS, o BRICS desse universo, com a Manchúria sendo um membro do mesmo. Década de 2010. A crise de 2012 chegou juntamente de uma eleição fraudulenta em que o Partido da União Manchuriana ganhou, em que houve um golpe militar que derrubou o governo, o segundo golpe militar em 25 anos, com eles gerando a crise de 2014 que gerou uma mini-guerra civil de 8 semanas dentro do país. O principal fator dessa guerra foi a proclamação da República Mongolina do Interior, que gerou tensões entre a Mongólia e a Manchúria, com a crise terminando em 2015 com a unificação vindo pelo Partido da Criação. Em 2018 a Manchúria ficou em 11º na Copa do Mundo. Em 2020 a pandemia chegou no 73º aniversário da Manchúria, com eles criando uma vacina no final. Império Antártico. Sua capital é Ushuaia. Seu líder é João I, com o primeiro-ministro sendo Jamini Choel. Seu governo é uma monarquia constitucional parlamentarista. Em 1836, o navegador Christopher Rosarov estava em expedição em busca de novas terras, a mandato do Império Russo, e logo que descobriu as terras, os russos colonizaram o local, e permaneceu assim, até 1920, quando acontece o fim do Império Russo e o início da URSS. Logo após isso, os Estados Unidos da América chegam em Crismont, cujo nome foi alterado para Antártica, pelos próprios americanos. Após isso, começa a Guerra Civil Antártica, que durou de 1961 até 1987, e terminou com a independência da Antártica. Sendo assim uma república, que mais tarde veio a se tornar o Império Antártico. O país atualmente é desenvolvido, e suas línguas oficiais são o inglês e o russo. Brasília. Sua capital é Capitol. Seu governo é a democracia autoritária. Seu sistema econômico capitalismo liberal. Após inúmeros desastres naturais na América do Norte e uma abertura nos campos eletromagnéticos da Terra por conta de bombas nucleares, o nível do mar aumentou drasticamente causando um colapso em muitos países. Um deles foi o Brasil. Após o Brasil entrar em colapso com o resto do mundo, ele foi dividido em 8 países. O Brasil, em que se localizava no Sudeste, chegou com um plano ambicioso de unificar o Brasil. Ele declarou guerra a todos os 7 países de uma vez e ganhou. Após isso o Brasil foi dividido em 3 distritos, porém alguns territórios foram perdidos na fronteira com a Bolívia e outros ganham na fronteira com a Guiana, Argentina e Venezuela. Mas o Brasil não considera retomar territórios anexados pela Bolívia. República do Dipli. Sua capital é Zitaro. Seu líder é Antônio Castelo. Seu governo é capitalista. O Dipli foi colonizado pela Espanha em 1789. O Dipli teve sua guerra de independência em 1810 e Diplano, o imperador do Dipli. O primeiro imperador foi o Vladimir I, que declarou independência em 1822. Teve a guerra da Baía de Barbarossa, onde os diplanos ganharam. O exército diplano ficou com poucos soldados e como o exército diplano era desorganizado, teve outro imperador, Vladimir II. Com a morte de Vladimir I, os generais do exército diplano não gostaram do novo imperador Vladimir II
II que desorganizou o exército de Plano. Então os militares de Planos deram um golpe em 1891 colocando uma ditadura militar e botando uma república. Foi até 1900. Então teve os primeiros presidentes do DIPLE até que em 1966 teve uma outra ditadura para expulsar os comunistas sob o comando do general Caro. A ditadura foi até 1987 com apoio dos Estados Unidos. Eles derrubaram os corruptos comunistas do país. Em 1987 a capital Isitaro. Esses foram os países alternativos mandados. Espero que tenham gostado do vídeo e até